Beryl tem um harém. Embora ele não esteja procurando por uma esposa atualmente, Beryl se depara com diversas mulheres que têm sentimentos por ele, que gostam dele e que querem entrar em um relacionamento com ele. Ele é como se fosse um imã. Mas agora, quem são elas? Algumas vocês já conhecem, outras ainda não. E claro, alguma delas tem chance de ficar com o Beryl. Eu te conto tudo isso hoje, porque esse é um tema bem interessante, porque o Beryl, como eu já disse em outros vídeos, é diferente de outros protagonistas por aí. Ele é um cara que sabe o que está fazendo e sabe o que está rolando ao seu redor. Eu sou o Diogo e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu posto vários vídeos de animes de fantasia e Sekai que eu sei que você vai gostar. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, faltando apenas 4 mil para bater essa meta. Então se inscreve aí para me ajudar e claro, acompanhe os vídeos incríveis que você vai gostar. Vamos começar por a Lúcia, que é a óbvia e maior pessoa que tem interesse em Beryl entre todas as outras da série. A Lúcia é uma aluna antiga de Beryl, que passou anos estudando em seu dojo enquanto aprendia a arte da espada, sendo uma das pessoas mais talentosas que ele já ensinou no passado, e ele admite isso. A Lúcia é realmente um verdadeiro gênio. Durante seu tempo no dojo, a Lúcia criou duas coisas em si mesma: uma grande paixão pelo seu professor e a vontade de ver ele ter um reconhecimento que ele merece, já que ele estava desperdiçando sua vida em uma vila rural esquecida. E obviamente ela não podia ter nenhum dos dois ali, então mesmo não querendo, ela se separou de Beryl quando se formou do dojo e partiu para a cidade grande, a capital, Baltrem. A partir dali, a Lúcia trabalhou duro para crescer na vida e subir a um posto, onde agora, com seu poder e influência que ela ganhou, ela pode usar isso para concretizar seu objetivo, fazer um nome para seu professor e o tornar famoso. Afinal, ela pensa que ele merece o reconhecimento pela sua força, porque ele é o maior dos espadachins. E foi assim que ela tirou ele de seu vilarejo e está tentando ativamente fazer Beryl se tornar conhecido pelo mestre da esgrima que ele é. Mas outro de seu objetivo é a felicidade de Beryl. Tudo que a Lúcia quer é que Beryl seja feliz. Ela quer que ele fique com alguém, faça uma família e viva uma vida boa, uma vida que ele goste, mesmo que isso signifique que ela seja dispensável nesse processo. Exatamente. A Lúcia ama tanto Beryl e quer tanto a felicidade dele, que ela quer isso mesmo que ele não fique com ela. Mesmo que ele fique com outra mulher, ela está feliz com tanto que ele seja feliz. Porém, ainda assim, ela ama ele e não vai desistir sem brigar um pouco. Mesmo que no começo da série, que é o que vemos no anime agora, ela seja bem passiva, depois que ela tomou uma dose de realidade de um amigo dela, ela acordou pra vida e falou: tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar ele, se eu quero ter chances com ele. E agora ela tenta ser mais proativa em fazer Beryl a ver como uma mulher, até mesmo se vestindo melhor para ele. E para a surpresa de muitos que não esperavam esse tipo de protagonista, o Beryl vê sim a Lúcia como uma mulher. Ele não a vê apenas como uma discípula, como uma pirralha. Ele acha ela lindíssima e um exemplo de alguém linda, habilidosa, trabalhadora e com status. Porém, claro, isso não significa que ele vai tentar ficar com ela atualmente. Mas, além disso, e do grandes ciúmes que a Lúcia tem por Beryl e de qualquer garota que tente se aproximar dele com intenções mais românticas, eles não têm um grande desenvolvimento até agora, pelo menos até onde eu li, que é o volume 6 da Light Novel, que é até onde eu consegui achar a Light Novel. Se tem mais volumes depois disso, eu não sei porque eu não achei. Agora vamos falar de Surena, que de início eu tinha minhas dúvidas sobre ela, mas parece que ela realmente tem algum sentimento ali por ele. E a Surena eu acho que é um caso mais complicado, porque aquilo, o Beryl a vê como se fosse uma irmã mais nova de quem ele cuidou, e o pai dele vê ela como se fosse uma neta. Isso porque ele salvou ela quando ela era uma criança, e a criou por 3 anos em sua casa como se fosse da família, a enchendo de amor e claro, a ensinando esgrima, a ensinando a arte da espada, onde então depois disso ela seria adotada e iria embora. E por isso é estranho pensar que ela desenvolveria sentimentos por Beryl, mas é exatamente o que acontece, ela passa a gostar dele de um jeito não familiar, o que eu acho estranho, mas aconteceu, né? Fazer o quê? Surena não tem tanto tempo de tela quanto a Lúcia ou as outras, sendo o arco onde ela mais apareceu aquele onde eles lutam contra aquele grifo nomeado muito poderoso. Isso pelo menos até agora, até o volume 6, que é onde eu li e onde eu achei. E ela tem mais desenvolvimento em outros arcos além do volume 6, eu não sei porque eu não consegui achar eles, mas até o momento ela tem pouquíssimo tempo de tela, infelizmente. E porque ela é muito ocupada, Surena não é tão presente na vida de Beryl com eles mal se vendo, tanto que ela quase
quase nunca está na capital real, inclusive. Ela sempre está fazendo alguma coisa, sempre está ocupada e, portanto, o Beryl quase nunca vê ela. Porém, ainda assim, ela claramente gosta dele mais do que apenas como uma aluna, vendo ele como um real interesse amoroso. Não é à toa que ela e a Lúcia são meio que rivais nesse sentido e não se bicam nem um pouco. E Surena, assim como a Lúcia, quer ver a felicidade de Beryl acima de qualquer outra coisa. Assim como, é claro, o seu nome se espalhando de acordo com a grandeza que ele tem. Porém, este é o máximo de desenvolvimento que ela possui até agora, já que, como eu disse, ela passa muito pouco tempo com ele, infelizmente. Tadinha dela. Então temos Shwest, a mulher que não foi aluna de Beryl e que é uma nobre. Shwest é a filha de um colega de classe de Beryl e, claro, um amigo dele, onde Gisgart, o pai dela, além de ser colega de classe dele, foi aluno de seu pai no dojo, ou seja, eles treinaram juntos sob o pai de Beryl. Além de que o irmão dela também é um aluno de Beryl, que foi para o dojo depois que ele assumiu o controle de lá. Então aqui o Warren, seu irmão, e Gisgart, seu pai, que é amigo de Beryl, teriam contado pra ela sobre o quão incrível ele é, o quão habilidoso ele é, o quão legal ele é e tudo mais. Eles falaram muito bem dele para ela, contaram as histórias que eles viveram com Beryl para ela. Porque, assim como todos os outros, eles respeitam muito as habilidades de Beryl nesse quesito. Por outro lado, Shwest sempre foi alguém incrível. Ela nunca precisou da ajuda ou guarda do seu irmão ou do seu pai para navegar pela sociedade nobre. Ela é alguém muito inteligente, corajosa, sabe como fazer as coisas, como ler o ar. Shwest é tão exemplar que tanto seu pai quanto seu irmão, não querendo casar ela com alguém inferior, querendo que ela se casasse com alguém à sua altura, nunca deram a mão dela para nenhum outro nobre até o momento, porque nunca apareceu alguém tão bom quanto ela, e eles não queriam casar ela com alguém menor do que ela. E por isso, mesmo que com mais de 20 anos, ela ainda está solteira, o que é uma coisa muito rara na sociedade nobre. E é quando o Beryl entra na jogada, Warren decide que ela é uma mulher incrível que está à altura de seu mestre, e sem sombra de dúvidas, ela seria um bom par para ele. Assim como também seu mestre é bom o suficiente para sua irmã, ele cuidaria dela e não a machucaria. Então, quando Beryl visita a casa de Warren a trabalho, Shwest é colocada para cuidar dele, onde eles se aproximam e ficam muito próximos e amigáveis, até o ponto onde ela convidou Beryl para dormir com ela no mesmo quarto que ela na frente de a Lúcia, claramente ali não tendo problemas em declarar guerra contra a comandante. Ela não tem medo de uma batalha amorosa contra a Lúcia. E claro, Shwest não faz isso apenas porque seu pai e irmão falaram, ela também julgou Beryl como alguém adequado, que seria um bom par para ela. E acima disso, ao decorrer da visita de Beryl na sua casa, enquanto eles ficavam amigáveis, eles foram se conhecendo melhor, um contando sobre sua vida para o outro, e Beryl ajudaria ela com alguns problemas que ela tinha. E claro que ele ajudando ela faz um efeito ali nela, faz ela ficar mais próxima dele em um sentido emocional. Ao ponto de que no fim de sua estadia, ela daria para Beryl um presente feito à mão, mostrando sua apreciação por ele e claro, falando que ele é super bem-vindo para visitar novamente. E agora, definitivamente, ela está atrás do espadachim. E agora eu queria falar de Kinera Fine. Ela é uma professora no Instituto Mágico e também é uma professora de Milby. E bom, ela não é bem uma heroína ou algo do tipo como as outras que eu já falei. É só que eu acho que ela é uma possível candidata. Beryl a conheceu enquanto ele levava Milby para um instituto um dia. E ali, conversando, eles ficariam bem amigáveis. E por isso, sempre que os dois se encontrassem, eles ficariam conversando por um tempo. Um dia, ela levaria ele para comer fora só os dois em um restaurante bem legal, com ele vendo isso quase como um encontro com ela, onde inclusive eles meio que deixaram a entender que talvez isso pudesse se repetir no futuro. E claro, nesse encontro, os dois conversam bastante sobre suas vidas, sobre a magia e se dão muito bem. Então a Kinera não é exatamente uma heroína, e eu acho que seria bem interessante a possibilidade de um relacionamento com alguém que não é uma aluna, e ela cumpre esses requisitos. Nós também temos a Rose, uma aluna de Beryl que vem do país e religião de Sven, e é complicado com ela. Rose passa a vibe de quem tem sentimentos por Beryl, assim como Surena e a Lúcia. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa tão boa e tranquila, que essa vibe que ela passa de que gosta dele poderia apenas ser o respeito, o máximo respeito que ela tem por ele, porque ela respeita muito ele. Então é complicado porque não dá pra saber exatamente se ela realmente gosta dele como um homem, porque parece isso, ou se ela realmente o respeita
tanto que chega a parecer isso, mas não é. Porém, eu gosto de pensar que sim, ela gosta dele dessa maneira, porque pelo menos é a impressão que eu tive enquanto eu lia. Essa impressão pode estar errada? Pode, mas eu considero que ela sim é uma das heroínas que gosta de Beryl. Quanto a Ficel, eu já não sei. Ficel, eu penso que vê Beryl apenas como seu estimado mestre e o respeita assim. Mas, ao mesmo tempo, ela também passa uma vibe de quem poderia estar gostando dele romanticamente. Mas, claro, ao mesmo tempo, até agora, ela nunca demonstrou sequer um sentimento mais romântico por Beryl. Ela até agora apenas o respeitou ao máximo como um professor e nunca deu a entender algo a mais. Por isso, eu não faço ideia. Ao mesmo tempo que pode ser que ela goste dele, pode ser que ela não goste dele, porque ela passa uma vibe de quem gosta, mas nunca demonstrou nada, e claro, mostra o quanto que ela respeita ele, então é complicado, eu não sei dizer, então você pode escolher o que você quiser. Eu sinceramente gostaria que sim fosse o caso, porque a Ficel é a minha personagem favorita, sem sombra de dúvidas, pra mim ela é a melhor garota da obra, mas se você não gosta muito dela, você pode apenas considerar que ela não gosta dele, e ponto. Sobre a Kurune, eu realmente não conto ela no harem, diferente das outras que eu creio que possam contar. Kurune claramente vê Beryl como seu estimado e amado professor, um guia, mas até agora nunca tivemos nenhum mínimo sinal, nenhuma mínima vibe, nenhuma única olhada que diga que ela goste de Beryl desse jeito. Kurune é 100% uma aluna que gosta muito dele como professor e nada além disso, pelo menos é o que ela passa até o momento, e eu gosto muito disso. Afinal, se todas as alunas gostassem dele desse jeito, seria bem chato. Então a Kurune eu não conto no harem, e eu só estou falando sobre ela aqui porque eu sei que muita gente ia falar que ela também tá, mas eu não acho que está. E sobre o Beryl ficar com alguma delas, é complicado. Veja bem amigos, diferente de protagonistas densos e idiotas, Beryl tem total ciência do que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, ele sabe perfeitamente os sentimentos que elas têm por ele. Ele mesmo admite que teria que ser muito imbecil para não ver, por exemplo, os sentimentos de Alúcia por ele, e claramente são óbvios. Porém, ele não as vê dessa forma. Não é porque ele se subestima e nem nada do tipo. É apenas que ele não vê suas alunas dessa forma, desse jeito até o momento. Ele sim aprecia suas belezas, ele sabe o quão incríveis elas são, o quão grandes elas são como mulheres, mas ele não se vê ficando com uma delas. Mesmo que ele saiba que se ele quiser, ele pode. Ele também acha que a Lúcia deve encontrar alguém adequado para ela, de preferência mais jovem do que ele, porque ele tem idade para literalmente ser o pai dela. Então, de fato, Beryl está ciente desses sentimentos. Ele apenas não corresponde porque ele não as vê dessa forma. Mesmo sabendo que se ele quiser, ele poderia emplacar alguma coisa ali, e ele fala isso. Se ele quisesse, ele poderia, mas ele não quer. Porém, isso também significa que, se ele reconhece isso, quer dizer que um dia ele pode mudar de ideia, e se ele mudar de ideia, ele poderia entrar em um relacionamento com alguma delas. Agora, qual delas? Eu sinceramente acho que poderia ser a Lúcia ou o Shuest. Eu acho que as duas têm as maiores chances até agora. Mas bem, essas são as mulheres da série que gostam de Beryl e quais chances elas têm com ele. Mas tem uma coisa que sabemos com certeza sobre o Beryl e o seu futuro, é que ele cuida de Millie e quer o melhor pra ela. E sempre que ele pensa em uma mulher para ser a mãe dela, ele leva ela em consideração, porque se ele se casar, a sua mulher vai ser a mãe dela. E se você quiser saber mais sobre a Millie, eu falo neste vídeo aqui. Inclusive, a Millie é aluna de Ficel e graças a isso ele passa tempo com ela também, e eu falo sobre isso neste vídeo. Então pode assistir que estão bem legais. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e deixa o gostei para apoiar o vídeo. Agora, fui!